Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário e apresentador deste programa. Desde já eu quero lhe convidar a estar se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não está nos acompanhando, aproveita, vai lá, se inscreva, dê um like nos nossos vídeos, estão cada vez mais incríveis. Já aproveita a oportunidade, vai lá no nosso Instagram, @CRM Roraima e já siga. No Facebook, se você acompanha também Conselho Regional de Medicina de Roraima, aproveita e segue a gente porque os podcasts estão cada vez melhor. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify de maneira gratuita. É só botar Conexão Médica e você vai acessar. Hoje a gente tem uma entrevista mais do que especial. Hoje a gente recebe o nosso primeiro vice-presidente do CFM, Dr. Emanuel Fortes. Seja bem-vindo, é um prazer lhe receber. Fique à vontade para falar com o nosso público, falar sobre os projetos do CFM, sobre sua história. Obrigado, Patrick, pelo convite. Olha, falar em público é sempre uma coisa difícil, porque a comunicação é uma arte. A gente não sabe quando vai agradar, quando não vai agradar, se a gente está comunicando adequadamente ou não. Mas eu estou nessa atividade de conselho de medicina a minha vida inteira. Eu tenho mais vida de conselho de medicina do que vocês podem imaginar. Quantos anos, doutor, sendo inconveniente na pergunta? 37 anos. Só de conselho? Só de conselho. Entre federal e regional? Entre federal e regional. Estou há 15 anos no Conselho Federal de Medicina, fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas com, naturalmente, a aprovação dos médicos alagoanos. Não era o desejo de ser, mas de estar à disposição da medicina para fazer o melhor. E acredito que, diante da responsabilidade como nós administramos o Conselho Regional, os médicos de Alagoas me conferiram agora o 4º mandato no Conselho Federal de Medicina. Então, que honra, né? Eu me sinto muito honrado com isso, com toda certeza. Mas eu vim para o Conselho Federal de Medicina para cumprir tarefa. Eu não escolhi concorrer ao Conselho Federal de Medicina porque acho bonito representar, ostentar algum título até de conselheiro federal, ou presidente, vice-presidente, nada disso não. Foi para trabalhar. Eu vou contar a história. Perfeito, fica à vontade, doutor. Em 2003, 2004, nós fizemos uma interdição ética, depois de muita conversa com o governo do estado de Alagoas, a propósito da segurança para o ato médico em 4 estabelecimentos assistenciais que faziam urgência e emergência. Durante 2 anos nós conversamos demoradamente com a Secretaria de Estado, instando a consertar o que era deficiente e que vulnerabilizava a assistência, inclusive razão porque muitas agressões, hostilidades aos médicos e aos profissionais de enfermagem e outros daqueles ambientes. Quando nós fizemos essa interdição, que foi um ato extremo, eu pensei que estava cumprindo com todos os pré-requisitos, porque tinha sido 2 anos de discussão, de debate e nada foi feito. O juiz federal me convidou, me chamou para conversar, Dr. Paulo Cordeiro, e me perguntou 2 coisas. Ele perguntou a primeira coisa: você deu o ensejo para que o governo do estado dissesse que queria prazo para resolver? Você deu ao governo do estado a oportunidade do contraditório, da ampla defesa? Eu disse dei, porque nós tivemos várias conversas, várias reuniões registradas em ata. Eu posso mandar para o senhor um calhamaço assim, de fiscalização e atas. Aí ele disse, não é assim. Isso era um ato informal, mas não havia uma autuação. O senhor deveria ter enviado uma notificação informando da pretensão do Conselho
para só então, diante da resposta do governo do estado de Alagoas, tomar a providência de força. Eu já vi que tinha que revogar a resolução da interdição. Na época, só interrompendo, o senhor era presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Em seguida, ele fez uma segunda pergunta que eu achei que isso está fácil. Doutor Emanuel, aonde é que está escrito que é obrigado ter tensiômetro, estetoscópio, termômetro, eletrocardiógrafo e outras coisas que o senhor está exigindo no seu ato? Eu disse, não, isso é fácil, eu posso mandar para o senhor. E o que é que me causou surpresa? Cheguei no Conselho de Medicina, fui procurar. Não tinha nada escrito a respeito. Nada. E o que a gente tinha era o documento do SOMA-SUS e alguns outros do Ministério dizendo... Recomendações. Dizendo que o que era necessário para você construir, edificar e equipar. Mas do Conselho Federal de Medicina, absolutamente nada dizendo que era o mínimo seguro que a gente deveria cobrar para o ato seguro do médico. Primeira frustração. Então, isso daí me fez tomar uma decisão. Vou ser conselheiro federal para poder escrever e construir o sistema de fiscalização do Conselho. E fiz. A Resolução 2056 de 2013, ela é consequência direta de um trabalho que começou em Alagoas. Em 2007, eu levei 3 anos em Alagoas para encontrar a forma adequada de estabelecer os critérios para exigir o que era minimamente seguro para o médico entrar num ambiente e dizer: eu tenho tensiômetro, estetoscópio, termômetro e assim por diante. Resolvi e realmente foi um trabalho exaustivo. Contei com um grupo de pessoas extraordinárias no Conselho Federal de Medicina. No Conselho Regional de Medicina nós fizemos em 2007 e 2008 750 mais ou menos fiscalizações, utilizando a metodologia em papel ainda. Isso era um modelo que o senhor criou para Alagoas, Isso, né? Eu criei um modelo para Alagoas e vim implantar para o resto do Brasil. Sim. Aqui, como conselheiro federal. Coincidentemente, a conselheira Marta Rinaldi, do Conselho de Santa Catarina, também tinha tido uma intuição semelhante e já havia adiantado a parte do uso da informática. Isso facilitou nosso trabalho. Nós construímos com um grupo de conselheiros todo o modelo e vocês utilizam hoje um sistema... Vocês utilizam hoje um sistema de ponta. De ponta. Vocês chegam em qualquer estabelecimento médico e sabem exatamente o que o Conselho Federal de Medicina exige para a segurança do ato médico. Exato. O que é seguro para o ato médico é bom para a população. Exatamente. O segundo ponto que me fez vir para Brasília foi a questão da publicidade. As regras postas na resolução de 2003, ela era muito controversa, muito subjetiva, e cada estado da federação interpretava os artigos de um modo. E eu tive muita dificuldade, porque quando a gente abria uma sindicância para apurar alguma irregularidade na publicidade, as pessoas diziam, mas isso é permitido em Pernambuco. O Rio de Janeiro faz assim. E nós chegamos à conclusão de que precisávamos escrever uma regra que uniformizasse o entendimento de norte a sul do Brasil. Foi padrão. Escrevemos a Resolução 1974 de 2011, que foi revogada por essa, eu fui autor da anterior, e ela trouxe sim. Tanto é que o Brasil inteiro passou a adotar uma mesma linguagem, porque a gente tirou ao máximo o subjetivismo do entendimento da publicidade.
Perfeito. Ficou alguma coisa de sensacionalismo, de autopromoção, concorrência desleal. Ainda ficou subjetivo, que a gente não consegue resolver tudo, como ainda nessa tem pouca coisa subjetiva. Para isso as atualizações, né? Pois é. Mas nessa questão da publicidade, eu ainda vinha imbuído de uma ideia de que a gente deveria fazer toda a contenção para o médico não se comportar mal, para prevenir que o médico cometesse erros e infrações e contrariasse alguma regra. E em 2017, com a chegada maciça da internet através tanto dos smartphones quanto das redes sociais, principalmente né? As redes sociais. Inclusive, lhe interrompendo, essa era uma dúvida. Na época de 2011, as redes sociais não estavam no processo. Ainda, era incipiente. E a publicidade, ela requeria, naquela época ainda, um equipamento pesado para você fazer registros. Então, para fazer uma publicidade, você precisava de uma equipe, de câmera e tudo mais. Quando esses equipamentos surgiram com a facilidade de manejo e a qualidade, isso mudou completamente. E o Conselho Federal de Medicina e os conselhos perderam a mão, porque tudo que é extremamente reprimido, tudo, não adianta você querer matar a criatividade. Tudo que é excessivamente controlado, um dia descontrola, porque as pessoas passam a transgredir. Enquanto você tem uma outra transgressão passível de você fazer um controle, é uma coisa. Mas quando você tem um mundo transgredindo, você precisa entender que alguma coisa está errada. Perfeito. Na forma de você impor. Você estava impondo uma regra. E em 2017... eu refletindo sobre as leis. A medicina é extremamente regulada, não pelas normas que o Conselho escreve, mas em lei. Nós temos leis que regulam a publicidade. Exato. Nós temos leis que obrigam a fazer. Nós temos leis que obrigam a ter uma hierarquia no sistema de assistência médica. E nessa questão da publicidade, eu tinha passado, como eu posso dizer que fui um presidente do Conselho Regional muito diligente, eu estudei as matérias com muita determinação. E eu tinha, como tenho, muitas leis na minha cabeça. Mas um dia eu estava precisando fazer uma transcrição do artigo 28 de um decreto-lei de 32, aí resolvi ler os artigos que abrem o capítulo. E aí eu me dei conta que a gente errou durante 90 anos no entendimento da aplicação da regra. O senhor pode citar? Posso. A gente exige, por determinação legal, que todo estabelecimento de assistência médica pública ou privada tenha um diretor técnico médico e seu principal responsável. É assim que diz a lei. Eu sempre cobrei isso, mas sem a compreensão do que isso significava. Do que a palavra responsável, propriamente dita. Não foi isso. A questão fundamental era por que um diretor técnico médico para cuidar dos ambientes médicos? E no artigo 25, que abre esse capítulo, ele diz que todo estabelecimento que praticar atos dessa natureza, cirúrgico, clínico, que exija prescrição, precisa ter um diretor técnico médico. E no artigo 26 diz... Está na cabeça mesmo, né, velho? No artigo 26 diz: não é exigível um diretor técnico médico nos institutos de beleza,
aonde não se procede prescrições medicamentosas e faz intervenções cirúrgicas, por mínimas que sejam. Não faz. O Instituto de Beleza não precisa de diretor técnico, porque nem prescreve remédio, nem faz intervenção cirúrgica. Está na lei. Isso descortinou na minha cabeça um problema assim muito sério. E eu vi que a gente errou na mão, porque a gente nunca tratou o consultório médico como a célula máter, como uma família. Nunca tratou esse consultório médico como a gente trata os hospitais. Exato. Os hospitais têm uma relação com o mercado. Os hospitais precificam, estabelecem critérios para fazer as cobranças do MATMED. No consultório médico, você era proibido de fazer as prescrições e a administração dos procedimentos, como se faz no hospital, que é possível você fazer no consultório, e precificar isso. Quer dizer, o que você prescreveu, aplicou, assentou na ficha, você tem direito de cobrar. Justo. E a gente não permitia isso. Então, quando isso veio na minha cabeça, aí eu fiz uma revisão da abrangência da contenção que nós fizemos na medicina ao longo de 90 anos, de 32 até 2017. Até 2017, quer dizer, quase 85 anos. Aí comecei a fazer uma reflexão sobre toda a contextualização do que estava escrito na Resolução 1974 e vi que a gente precisava criar as permissões dentro de uma norma, que é o que está na Resolução 2336. Ela foi construída para dizer: o médico pode, o médico tem direito, entenda-se a aplicação da lei de tal maneira. Então, nós continuamos com as contenções da Resolução 974, mudamos muito pouco, porque o que está previsto como infração realmente atenta contra a medicina. Mas nunca havíamos dito que o médico pode. Então, mais 5%, 10%. Ficava na subjetividade. Nós trouxemos para a luz, dizendo assim: a partir de hoje, você pode fazer a publicidade e apresentar as pessoas que trabalham com você. Não podia. A partir de hoje, você pode cobrar o que você aplicar no seu consultório. Tem a ficha clínica, como tem o prontuário no hospital, e tem a nota fiscal, porque se alguém se queixar de extorsão, nós vamos ver se você está aplicando o justo, o correto, que é a autorização para você ter o incremento do custo da aplicação, mais um montante de lucro com aquilo que você está aplicando. Então, deixamos bem claro, está pacífico agora. Você, no seu consultório, é o diretor daquele ambiente. Engraçado, doutor Emanuel, que os dois assuntos, eles se misturam, né? Fiscalização, publicidade, fiscalização, CODAME. Só aproveitando, então, assim, o que a gente entende, a sua ida para o CFM foi a partir de uma dor. A dor que o senhor passava, viu a situação que o senhor foi incômodo para o senhor, chega até lá, depois de refletir, já como conselheiro federal aparece uma segunda dor, sobre a publicidade propriamente dita. Dentro desse contexto, sobre essa resolução, a gente sabe que tem muitos itens, e aí o senhor traz a clareza, o que pode, como não tinha dito antes, né? Antes nunca ninguém falou que pode, agora fala o que pode. Exatamente. O senhor ainda vendo, a partir da publicidade da resolução de 2023, as pessoas têm pesado a mão em relação ao que pode? Que é o que o senhor tem acompanhado? Veja, esse é um processo educativo. Nessa resolução, nós autorizamos o médico a fazer publicidade, comentários sobre o seu prazer em ser médico, de dizer que vai começar o dia a trabalhar com uma disposição, que está ali
para receber as pessoas com o melhor do seu saber. A gente permitiu o médico Sei quem ele é. se expressar, apresentar a sua especialidade, o que faz dentro da especialidade, apresentar os materiais, as máquinas, equipamentos que usa, desde que, quer dizer, ao apresentar, fale do que está no portfólio. Ele não vai dizer nada além do que está no portfólio da liberação para a Anvisa. Dissemos que não pode fazer publicidade nada no Brasil que não esteja chancelado pela Anvisa, e o que tem aferição do Inmetro. Perfeito. Não está aí, mas a gente colocou no manual dizendo que não, só o que oficialmente o Brasil prevê como legal. E o que está nos rótulos, né? E o que já está nos rótulos. Exatamente, é o que está claras, chancelado, né? As claras. Fizemos também algumas outras permissões, como a lei diz que a lei em 42 dizia que o médico podia publicar o valor das consultas. A medicina sempre teve uma aversão a falar de dinheiro. E já no 974, nós já dizíamos que era permitido, mas não com tanta clareza como nessa, que dissemos que além de poder fazer a publicidade do valor de sua consulta, em algumas épocas do ano, como a Black Friday, ele pode anunciar descontos no valor da consulta. Ele não pode anunciar procedimentos e precificar procedimentos, porque é pós-consulta, durante a consulta. Existem os elementos improváveis. Se eu faço uma publicidade, ela pode se tornar enganosa, se eu acerto um valor e tem qualquer incidente e aquela precificação cai e você não vai poder cumprir o que contratou, você vai tomar um prejuízo ou você vai cobrar de quem você... com quem você fez o contrato. Então a gente proibiu. É uma proteção. É uma proteção. Para o médico. Mas para a consulta não. A consulta é algo que você precifica de acordo com os custos que você tem e o valor do que é seu honorário. Perfeito. Eu acredito que os médicos tenham muita dúvida sobre o antes e o depois. E o antes e o depois? Como é que ficou? Ficou da seguinte forma. E eu vou contar também a história do porquê. O antes e o depois continua proibido. Se você colocar uma imagem do antes e do depois, isso é sensacionalismo e autopromoção. Ou seja, tem critério para fazer o antes e depois. O médico não é escultor, não é pintor, não é fotógrafo, não, nada disso. Ele é médico. O ser humano é um ser constituído biologicamente. As respostas terapêuticas, elas variam de pessoa para pessoa. Uhum. Quando você só coloca o antes e o depois, você está ali induzindo uma promessa de resultado. Olhe para mim, eu sou o melhor, os meus resultados são esses e tal. Sempre me posicionei contrário e continuava até um dia que eu fiz um julgado que descortinou na minha cabeça a possibilidade de que o antes e o depois podia se transformar em grandes promoções de saúde pública, enaltecendo a medicina e alavancando a autoestima dos médicos. Foi o seguinte: eu estava julgando uma condenação pela propaganda que o médico fez, onde tinha um rosto envelhecido, com 4 quadrantes, um quadrante velho, ressecado, desidratado, e aquela mesma pele nos outros 3 quadrantes, conservado, túrgido, rígido. E o médico colocou assim na publicidade: se você não está satisfeito com essa aparência, consulte o cirurgião plástico, que ele vai lhe apresentar as possíveis soluções. Ele não disse: venha que eu vou lhe apresentar as possíveis. Eu parei. O senhor era relator? Eu era o relator, inclusive a Graziela Bonin, que é hoje conselheira federal e é cirurgiã plástica,
com quem a gente estava discutindo muito a solução para o antes e depois, eu chamei a Graziela e disse: Graziela, encontrei a solução. E faltava um outro quadrante, ou faltava um outro quadro, para poder se transformar numa possibilidade do médico publicar o antes e o depois, mas com uma consequência, ele dizer num quarto quadro que Possíveis complicações. existe possíveis resultados insatisfatórios. Então, o antes e o depois deve ser antecedido da descrição de um quadro, de uma imagem de um quadro que não é do paciente, aonde o médico vai dizer se você está diante desse problema, pode ser da gastroenterologia, pode ser da psiquiatria, pode ser da proctologia, procure o médico. Somente ele pode lhe esclarecer. Somente ele pode lhe apontar possíveis soluções. Em seguida, ele apresenta o que ele tratou e o resultado positivo. Mas vai ter que colocar da literatura, de um banco de imagens, os possíveis resultados insatisfatórios. Perfeito. Isso funciona como um grande termo de consentimento livre e esclarecido. A publicidade vai dizer: olha, eu tenho respostas, tenho possíveis soluções, mas não garanto a você que tudo vai acontecer como a gente está conversando. Há uma possibilidade de resultados insatisfatórios. E isso trouxe uma revolução na publicidade, porque no lançamento da resolução, nós tivemos uma representante do CONAR, e ela disse que fazia mais ou menos 10 anos que o CONAR estava procurando uma alternativa de como algumas publicidades, não na medicina, na publicidade geral, poderia apresentar alguns produtos sem que houvesse uma indução de só resultados positivos. Perfeito. E essa solução ela está na resolução. A gente está dizendo aos médicos: olha, você tem a oportunidade de fazer agora uma publicidade que enalteça a sua arte, para alavancar sua autoestima, mostrar que a medicina é capaz de fazer grandes campanhas de saúde pública, apontando caminhos e condutas, sem se comprometer em garantir o resultado, mas sempre se empenhando e aplicando o melhor de si para a solução. E usando a ciência. Usando a ciência, sempre. Então, entenda, o antes e depois realmente existe uma grande confusão dos colegas. Pessoal, manual de publicidade médica, a gente tem maneira física, tem maneira digital. A partir da resolução que o doutor Emanuel foi o relator, foi da 1ª de 2011 e agora, né? E agora. Perfeito. Então acessem. Esse tipo de material está disponível nos sites do CFM, no site do Conselho Regional de Medicina. No nosso Instagram, nós temos links que você acessa diretamente o manual. Então, nós temos uma comissão, que é a CODAME. O senhor é coordenador do Conselho? Foi, do Conselho Federal de Medicina. Nós já trouxemos aqui o coordenador, Dr. Ricardo, da CODAME. Já falamos sobre o antes e depois. Isso. Falamos desse manual de publicidade. O podcast, inclusive, se você quer assistir, vai lá no YouTube, volta. Dr. Ricardo, nós falamos sobre a publicidade médica. E hoje o Dr. Emanuel traz esse passo a passo que deve ser seguido. Não é de qualquer jeito. Não, tem outra coisa importante que eu preciso dizer. Embora esteja já no tempo, eu estou vendo aqui o tempo passar rápido, nós, por causa da lei da liberdade econômica, nós mudamos alguns conceitos relativos ao médico ser investidor. O pensamento também foi simples. Relação com o mercado. Relação com o mercado. Nós dissemos que o médico pode ser investidor em farmácia, ótica, lojas de órteses, de próteses e tudo mais, com uma ressalva. O Código de Ética Médica proíbe que ele faça a interação. Então, se ele for investidor, ele é investidor da porta para fora do consultório. Dentro do consultório ele tem que se comportar como médico e o empreendimento que ele tiver,
ele deixe com a livre concorrência de mercado. Perfeito. Ele não pode encaminhar, ele não pode oferecer desconto, ele não pode ter propaganda dentro do consultório, nada. Ele use o seu dinheiro como quiser, para investir onde quiser, mas não confunda isso com uma relação promíscua, em que ele vá ou venda induzir, casada. ou venda casada, e tudo isso continua proibido. Perfeito. Como é que os conselhos regionais, doutor Emanuel, eles podem trabalhar tanto o que já está escrito, mas em conjunto com o CFM? Como o regional, além da CODAM, existe alguma outra comissão ou ações que a gente pode estar realizando? Olha, quando eu deixei a terceira vice-presidência, eu sou o primeiro vice-presidente e cuido de outro setor enorme do CFM. Comissões e câmaras técnicas. Câmaras técnicas, grupos de trabalho. São muitos, né? A gente tá, hoje eu tinha 40 pessoas sob meu comando direto, fora os conselhos regionais, as comissões, as CODAMs e os DEFIs. Hoje a gente tem mais ou menos 1.200 pessoas ligadas diretamente à primeira vice-presidência. Então é um trabalho enorme. Nós deixamos um projeto que a Graziella, houve o encontro da CODAME semana passada. Sim. A Graziella vai desencadear um processo de interação com os conselhos regionais para que a gente desenvolva os projetos educacionais para os médicos. Perfeito. Nós precisamos chegar nos médicos e mostrar a ele que é possível fazer uma publicidade consistente, quer o médico tenha RQE, quer seja o médico que não tem RQE, pode fazer publicidades consistentes sem precisar fazer nenhum apelo e enaltecendo a medicina e sua ou participação. Médico, né? Fazendo o correto que está escrito. Fazendo o correto. Não precisa de nada, Perfeito. Nada demais, não. Doutor, o tempo passa rápido, hein? O bate-papo tão cheio de informações valiosas que ele voa. Mas eu não sei se o senhor já utiliza, mas nós temos, tanto aqui em Roraima, quanto a plataforma do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM+, que é o benefício, Clube de Benefícios. Aqui em Roraima, doutor, nós temos o Clube de Benefícios. Nós trouxemos empresas justamente para trazer esse atrativo para o colega médico. Então, se você quer ter mais informações de quais empresas estão disponíveis, entre no nosso site clube de benefícios crmrr.com.br e também aproveita no CRM virtual CFM+. Lá é o nosso clube de benefícios com mais de 2.000 empresas totalmente disponíveis para você com serviço de descontos incríveis. Doutor, eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. É uma honra a gente, nessa série de encontros que nós temos aqui, de entrevistas, de bate-papo, a gente tem recebido membros da diretoria com informações valiosas que são discutidas diretamente da fonte e são relatadas para vocês. Então, estamos oferecendo para você conteúdo de muito valor. Desde já eu agradeço muito a sua vinda, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua boa vontade de conhecimento disponibilizado para a gente. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais para o nosso público. Eu quero agradecer o convite, dizer que nós tivemos ontem um encontro o Fórum de Medicina de Fronteira. Hoje visitamos da CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena. Casa de Saúde Indígena. E foi uma experiência muito interessante. Eu acho que a gente está saindo daqui e o domingo está de parabéns nesse aspecto, porque nós trouxemos pela primeira vez uma análise bastante fundamentada das circunstâncias administrativas da saúde no Estado como um todo, o Conselho compreendendo toda a organização institucional e, com toda certeza, junto com o Conselho Federal, o Conselho de Roraima vai apresentar algumas propostas para ver se melhora a qualidade da assistência da população do Estado de Roraima e, em especial, para a população que é atendida nos casais. Perfeito. Doutor, a gente fica muito feliz. Obrigado. Esse fórum aconteceu no mês de junho aqui no estado de Roraima, 5º Fórum de Medicina de Fronteira do CFM, através da Comissão de Integração de Medicina de Fronteira, ou seja, eles vêm
em loco, ver o que está acontecendo, ver a realidade que é diferente. Muito. É muito diferente. Muito. Então a gente fica muito agradecido. Agradeço demais a sua presença. A gente, lembrando mais uma vez que sem esse apoio da Defensoria Pública, esse podcast não seria possível. Então eu deixo os nossos agradecimentos pelo esse apoio institucional que a Defensoria presta com muito carinho, com um estúdio maravilhoso, com pessoas incríveis disponibilizadas por esse apoio. Deixa nossos agradecimentos. E para você, nos acompanhe nas nossas redes sociais, @CRM Roraima, vai lá no Instagram, já curta, aproveita, entra no YouTube, assista todos os episódios, estão cada vez melhores. E inscreva-se lá no canal. No próximo episódio a gente vai te esperar por aqui, com muito prazer, e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!